Camaradas, bom dia, 8h07 da manhã. Já dei comida pro meu cachorrinho, Getúlio. Já fiz meu cafezinho, tô aqui sentado com vocês. Gente, eu tava pensando, porra, esse programa de hoje, né, esse vídeo de agora, podia ser muito bem um café trabalhista, né? Bom dia, guerreiro, café trabalhista, acorda pra cuspir, classe trabalhadora. Eu não sei se vocês têm saudade, ninguém nunca mais falou de café trabalhista pra mim, né? Fico chateado, sabe? Mas na verdade, a gente quer voltar, só que eu quero que o programa volte com reformulações. Meu problema é um só. Eu tô em candidatura agora, eu sou candidato. Quero teu apoio, inclusive. Mas o meu problema é que, assim, como é que eu vou fazer... Como é que eu vou fazer o programa de manhã se eu tenho que fazer a militância e buscar voto de manhã? Eu poderia meter o programa de manhã, só que aí interromper meu ir e vir. Porque a ideia minha é ir conversar com as pessoas na rua, mesmo tendo pandemia. Eu acho que eu tenho que ir. Entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir entregar folheto, porque as pessoas não estão pegando mais folheto pra lá e pra cá, mas eu tenho que conversar com essas pessoas, né? Hoje mesmo, tô desligando o vídeo aqui, eu vou levar o cachorrinho na casa da Tatá e vou picar a mula. Vou perguntar para as pessoas nas ruas o que elas estão precisando. E vou falar que sou pré-candidato, que sou candidato, só que eu não tenho número, né? Eu tenho número, já sei meu número. Eu não posso falar por conta de regras eleitorais, né? Tudo bem. Então, assim, mas eu vou fazer isso. Eu tenho que ir lá falar, olha, eu sou um candidato, no futuro vou ter número, vou aparecer ali e tal, procura meu nome, sabe aquela coisa? É isso. Então, eu não poderia fazer o programa pela manhã. Então eu tô com essa questão. Pô, sei lá, meto o programa meio-dia e meia, 1 da tarde, né? Mas aí também, será que se eu fizer isso, de botar o programa esse horário, será que eu não vou parecer um vagabundo que acordou às 10 da manhã e aí, tipo, passou uma água no rosto e aí faz o programa na hora do almoço, porque tá esperando a mamãe ou a empregada cozinhar a comida? Sabe? O problema é o que as coisas aparentam ser, né? Um trabalhador tem que acordar cedo, cara. Um trabalhista tem que acordar mais cedo ainda. É assim que a vida é. E eu não sei, eu tô pensando aqui. Uma segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: teve uma pessoa, não vou dizer nome, mas que falou assim: cuidado ao chamar todo mundo de fascista, porque fascista sou eu. Dá pra você entender o que a pessoa tá querendo dizer ali. Eu não vou dar nomes porque eu não quero encrenca com a pessoa, também não quero expor a pessoa, enfim. Mas a pessoa provavelmente vai estar vendo esse vídeo. Eu diria, cara, para de procurar polêmica, porque isso aí pode te dar uma certa visualização, só que ao mesmo tempo joga um cartaz negativo para caras como eu, para outros companheiros seus de chapa. Primeiro, o PDT não é lugar de fascista. Segundo, não acho que você seja. Certo? Bom, eu acho que você não é. Se você falar, porra, sou fascista, aí, cara, eu acho que esse partido não é o teu lugar. Também tem essa questão. Tá? O PDT, o trabalhismo venceu o fascismo no Brasil. O Vargas botou um fuzilamento para fascistas. Fascista não presta pra porra nenhuma. Também não gosto desses esquerdistas burros que tudo para eles é fascismo. Não concordo em nada com eles. E também não almejo o voto deles. Mas eu não falaria que eu sou fascista para atrair o voto de quem realmente é. Toma muito cuidado, velho, porque depois essas pessoas vão cobrar que teu mandato seja fascista. E você vai se perder no meio do caminho, camarada. Então, recado tá dado. Aliás, eu não tenho que ficar mandando recado pra ninguém, é tudo homem barbado, certo? Né? Mas é engraçado, o PDT cabe... Agora eu já vou entrar no tema do vídeo, né, que vocês vieram aqui pra ouvir falar de Túlio Gadelha, né? O PDT, cabe cada coisa no PDT, né, velho? Cabe cada coisinha tchuki-tchuki, né? Tem caras como Gadelha, né? Tem os tchuki-tchuki de cada cidade, que é um playboyzinho mimado, que vive de dedaços, vive de usar o nome de outras pessoas por aí. Teve um imbecil aqui em São Paulo, capital, inclusive, que tentou barrar minha candidatura. Falou que ia dar uma carteirada lá no Lupe. Se ferrou, tô candidato, né? Otário. Pagou a língua, né? Então, e não gostou, vem me cobrar.
Mas presta atenção numa coisa, o PDT tá cabendo tudo, né? Tem cara que apoia Bolsonaro, tem cara que apoiou o Geraldo Alckmin, tem cara que apoiou, obviamente, o Ciro Gomes, que bom, né? Que bom, nosso candidato e tal. Teve cara que apoiou, enfim. E agora vai acontecer um fenômeno muito parecido, porque a gente tá fechado com o PSB, até onde eu sei, em 4 capitais, fora o resto das cidades. Eu vi um amigo falando que eram 8 capitais fechamento PSB, PDT. E vai ter gente que, por conta de situações locais, regionais ou locais, né, municipais, não vai querer fechar com esses caras. Por exemplo, tem uma galera que deu uma grita aqui e falou, pô, como assim Márcio França? Não dá pra ser Márcio França tal. A mesma coisa aconteceu em Recife. Como assim João Campos, velho? O filho do Eduardo Campos, tal, que é deputado federal hoje, graças ao papai dele, né, o Eduardo Campos, e que namora a Tabata Amaral, do nosso partido, que ainda não teve coragem de ir embora, né? Teve gente que falou, pô, como assim apoiar esse menino? Nada a ver. Sou muito mais a prima dele, né? Prima de segundo grau, Marília Reis, que é do PT. O problema ali no Recife, né? O problema ali em Pernambuco é a treta da família Campos e da família Reis, que é a mesma família. O Arraes é o patriarca da família, a família se desmembra em algum momento e é Arraes e Campos. Mas tem Arraes que estão com os Campos e tem Campos que estão com os Arraes. É uma bagunça. É assim que é. Entende? É o ramo do neto do Eduardo Campos por um lado e da outra neta que é a Marília Arraes. E também tem o Guel Arraes, que eu não sei qual que é a posição dele na família. Guel Arraes é da Globo, aí é outra política, é questão midiática, entretenimento, fez lá o Alto da Compadecida, ele tem um núcleo de atores lá, enfim. Mas assim, a questão do Túlio Gadelha, ela tava vindo num arrastado que ele podia ter se posicionado há muito tempo, se ele era candidato ou não. Isso, inclusive, municiaria os candidatos a vereador ou os pré-candidatos, então, a vereador lá na capital. Né? Ele que era o presidente da capital, né? Presidente do PDT da capital lá de Recife. O problema é que ele não tomou essa atitude, ele não foi rapidamente, não precisava nem ser rapidamente, mas ele não foi atrás dessa situação de conversar com as pessoas que poderiam ser apoiadoras e que poderiam sustentá-lo, né? Formar uma articulação, uma estrutura para que ele pudesse sair candidato. Ele demorou demais, o Túlio Gadelha. Isso é a informação que eu tenho de pessoas próximas. Não dele, mas próximas ali do contexto, tá? Então, é complicado. Parece que teve uma reunião lá que ele saiu chorando porque colocaram isso na mesa. Falaram, rapaz, você não se preparou para isso adequadamente. Não. Às vezes na política, o cara é candidato, mas ele não quer ser candidato. Tem vários exemplos assim. Uma vez o Caetano Veloso falou isso pro Ciro. Falou, Ciro, a eleição de 2002 foi a que você chegou mais perto de vencer, né? E o Ciro, num debate com o Caetano, debate não, entre eles ali, uma conversa informal entre eles. Sim, é verdade, foi a que eu cheguei mais perto, tal, a coisa podia acontecer ali, né? E ele falou, então, você se sabotou. E o Ciro acaba aceitando que ele tinha se sabotado, ele acaba aceitando essa visão do Caetano, entende? Pega o Aécio Neves também nunca quis ser político. Ele é forçado a ser político pela própria irmã e vira aí um político de merda, como a gente sabe, um político que vive também do dinheiro e do nome do vovô Tancredo. Esse sim tinha brio, tinha honra, né? É sempre isso na política, é o playboyzinho mimado que vive do nome do tio, do avô, do pai, da mãe, de não sei quem, sabe? Se calca nisso e pisa nos outros e não deixa... E assim, às vezes nem quer ser político. Só faz isso por um capricho próprio, por causa da grana, sei lá, ou porque isso vai dar um dinheiro, vai abrir umas portas para ele, para dar mais grana, entendeu? É complicado. O Túlio, cara... deu uma vacilada quando ele vai lá, porque é o seguinte, ele vai lá, retira a candidatura dele em favor do João Campos. O acordo era, ele indicaria então um vice. Ele indica um vice para a chapa do João Campos, um vice do PDT. Só que o nome que ele indica é um cara que é frontalmente, historicamente contra a família Campos. Briga com eles há muito tempo. Então, não tinha porquê
ele indicar esse nome. E aí a coisa volta para estaca zero. Quando o João Campos não aceita esse nome que o Túlio indica, o Túlio vira e fala, beleza, então eu vou ser candidato. E aí, vou ser candidato não, ele fala, vou apoiar então o outro lado, vou apoiar a Marília Reis, do PT. Só que aí acontece, chega o Lupe, né, e tira a comissão provisória, que é a presidência do partido, e estava na mão do Túlio. O PDT tem esse costume de tudo ser provisório. Provisório. E é assim, é que nem governo provisório, nunca termina. E o governo é provisório, a comissão é provisória, e a comissão provisória, por quanto ela faça coisas que não desagradem as instâncias superiores, ela fica ali. Mas é só ela fazer alguma coisa que aquilo acaba. Tá aqui minha crítica ao PDT nesse sentido. Não devia ser assim. Mas é assim. E eu acho que foi até acertado o Lupe chegar e botar dedo e tirar o Túlio Gadelha. Mas ali era uma comissão provisória. Agora eu sou desses que acham que é o seguinte, se o cara é mandatário, ele não pode ser dirigente de partido. Isso é uma outra questão que eu estou trazendo para vocês. O cara é deputado federal, então ele que cuida do mandato do deputado federal dele, de suas conexões junto ao partido, para saber o que o partido quer que ele vote, como ele vote. Porque é um centralismo democrático que está rolando. Mas se ele é o deputado federal, ele não pode ser dirigente, ele não vai fazer as duas coisas com excelência. Entende? Então ambos têm que ser valorizados. Não é porque o cara é deputado que ele tem que ser mais valorizado, não é porque ele é senador que ele tem que ser mais valorizado, não é porque ele é presidente do partido que ele tem que ser tão mais valorizado do que um outro mandatário ou do que um outro dirigente. Tem que ter coisas, tem que ter equilíbrio, tem espaço para todo mundo. Mas eu não vou ficar aqui fazendo missa para vigário, para quem manja mais que eu das coisas, né? Essas coisas são como são, é porque ninguém teve força de mudá-las ainda, ou porque, enfim, não é para mudar também. Às vezes esse é o melhor momento, esse é o melhor jeito de tocar as coisas. Tudo bem, o Túlio já não é mais o presidente do PDT de Recife. Qual que é o problema com isso aí? Que aí é que é uma coisa que é o que ferra mesmo. Então tem uma série de candidatos lá, pré-candidatos, agora candidatos, né? Que é o número de cadeiras de vereador vezes metade. Vezes metade não, mais metade. Então vamos supor, se é 50 vereadores que cabem numa cidade, são 50 mais metade disso, 50 mais 25, são 75 candidatos na chapa, na nominata, né, que se fala, de candidatos a vereadores. Até 75 você pode escrever por partido. Então, assim, um conjunto de pessoas se colocou à disposição do partido para concorrer em nome do partido para fazer lá um conjunto de vereadores. Contando com quem? Com Túlio Gadelha, candidato a prefeito. Com Túlio Gadelha, que além de ser candidato a prefeito, era o deputado federal famosinho tal, porque namora fulano de tal e porque é famosinho. Legal, de Recife. Um playboy de Recife desses aí que entrou para a política de uma maneira pela esquerda, lacração e tal. Mas também é o Túlio Gadelha, que é o presidente municipal. Ou seja, esses candidatos foram para a nominata graças ao Túlio. Teve gente que não deve ter entrado, que o Túlio olhou e falou, esse aqui não serve. Como quase acontece comigo. Quase acontece de eu não ser candidato. Mesmo o PDT daqui não ter feito 83, que é a vaga na nominata, fizemos 80. Né? Então eu mais 79, somos 80. Né? Mas isso acontece, são tretas internas, são questões, depois você conversa. Eu conversei com os caras, e por causa também desse imbecil aqui de São Paulo, que eu não vou dizer o nome porque eu não quero encrenca, mas é um pateta, né, coitado. Por conta disso, aconteceu do meu próprio presidente falando, não, Guerreiro, tu tá garantido, meu irmão, agora eu garanto você como candidato, tá vendo? Então, perfeito. Então o Túlio pode muito bem ter olhado para isso e falado, cara, esse aqui entra, esse aqui não entra. Então ele montou uma nominata parecida com ele. Não parecida com ele, mas assim, influenciada por ele, formalizada e formada por ele, formulada por ele. E agora ele não é mais o presidente. O que está acontecendo com esses caras? O que vai acontecer com esses pré-candidatos ou candidatos agora? Quantos desses vão continuar? Quantos desses não vão se desestimular porque derrubaram o presidente do partido em tempo eleitoral? Tudo bem, foi molecagem do Túlio também. Mas assim, você vê como a coisa saiu do rumo? Não ficou legal?
Isso se dá por conta de ser comissão provisória, isso se dá porque não fizeram conversas o suficiente para fazer o rapaz Túlio Gadelha entender que não depende só da capital dele, os rumos dessa nação, depende de outras capitais. São Paulo, estamos com Márcio França. Rio de Janeiro, PSB está com o PDT, Marta Rocha. Porto Alegre, PSB está com o PDT, Juliana Brizola. E assim, uma pá de cidade que está rolando. Então, vamos supor, eu não sou o maior fã do Márcio França, eu não sou mesmo. Mas eu defendo o nome do cara, por quê? Porque é uma questão nacional. E olha que eu gosto do Márcio França, já fui eleitor dele, conheço, ouço falar do Márcio França há muito tempo, já fiz reuniões com o Márcio França. Mas não é, porra, pra mim, vou falar a real pra você, pra mim, aqui em São Paulo, como em qualquer cidade, o PDT tinha que lançar nome próprio. No Recife tinha que lançar nome próprio. E no Rio de Janeiro também, e todo lugar também. E ampliar-se o arco de alianças para quem quisesse ser vice dessas pessoas. PSB numa cidade, no outro é o PT, no outro é o PSL, no outro é o DEM, no outro é não sei quem. Põe, PCdoB, sei lá, põe esses caras, assim, faça um arco amplo de alianças. Só que, lógico, fazendo um negócio desse, fechando muito em si, que é o que o PT sempre fez e cresce quando faz isso, você se fecha um pouco numa concha, mas você não consegue trabalhar a questão nacional, a não ser que você tenha sempre um candidato nacional e que você tenha sempre que massificar isso. Então, o PDT preferiu construir as coisas não dessa maneira orgânica, com candidaturas próprias. Ele preferiu, às vezes, dar espaço para outro partido, sabendo que esse partido, formando essas relações agora, em 2020, bem provavelmente, não estou dizendo que é certeza, mas bem provavelmente é um passo a mais, um indício a mais, para que esse partido vá para 2022 junto com o PDT. Apoiar o Ciro Gomes, que é disso que se trata. Então o Túlio, assim, dá um tiro no pé, né, age com insubordinação, é centralizado corretamente pelo presidente Lupe, mas eu também acho que, de certa forma, falta comunicação interna no partido sobre interesses. Não sei, tô falando, não sei o quanto que o Lupe e o Túlio conversam. Deve conversar bastante, o cara é deputado, deve ligar pro presidente e, pelo menos, o deputado, acho que o presidente responde. Espero que responda, né? Não sei, tem reuniões dos estados, o presidente às vezes deve ir lá e ver o que está acontecendo, conversa com os caras, conversa com tem relações lá que não são fáceis, né, do Túlio com outra família que manda também na política de Recife lá do PDT, a família Queiroz, enfim, tem um monte de situações aí. Agora, o que mais me preocupa é o militante de base. Não é esses figurões endinheirados do partido, dono do partido de cá, dono do partido de lá, o presidente nacional, deputadinho da Globo, não é isso que me importa. O playboy mimado de São Paulo, que vive dos pedacinhos, que vive das indicações de usar o nome dos outros por aí, não é isso que me importa. Me importa o povo de base, o trabalhador de base, o camarada que está aí. Esse sim que está fazendo tudo pelo partido, está largando a vida dele para ser candidato, no momento que não é fácil ser candidato. Quando é que a gente vai olhar para esses caras e valorizar esses caras? É esses caras que trazem voto, amigo. Vocês ficam trazendo aí as estrelinhas do Renova BR, Tabata Amaral e companhia, achando que esses caras vão estourar de voto e que vão ser sinceros e fiéis ao partido? Não vão. Olha pra cara de picolé de chuchu desses vagabundos, você vai entender que eles não são nossos. Só estão usando o nome dos nossos. Entendeu? Vocês acham que é isso que funciona? Isso não funciona, nunca funcionou, não vai funcionar. Tem que pegar a prata da casa, tem que treinar uma molecada boa, tem que empoderar essa molecada, tem que dizer para esses moleques serem um pouco insubordinados, porque é isso que uma juventude faz. Aí depois você centraliza, educa no início. Quando o menino é o adolescente da política, né, tá iniciando a vida política, é o momento que ele vai esbravejar, fazer um monte de coisa. Aí tem que vir o pai, né, o mais velho, né, como se fosse uma família, e falar, não, calma aí, velho, tu foi longe demais, para aí, hein, dá uma bronca, dá um beliscão, entendeu? Parou, dá uma bronca, para quieto. Isso acontece. Depois o cara vai ganhando maturidade, vai tocando a vida. Ele é capaz de ser dirigente, aí ele é capaz, aí ele tem vivência. Aí ele assessorou alguém no mandato tal, aí depois ele vai tentar o mandato. Não essas coisas contrárias, em que porque o cara bota o cabelinho por baixo, pro lado, aí ele bota um pullover,
né? E aí ele faz uma barbinha cortada na régua, sabe? Aí ele faz uma cara assim e finge que é algo que ele não é, né? Porra, cara, até quando? E será que as pessoas não se dão conta que isso é tão fake, é tão falso? Não passa verdade. Você espreme aquilo ali, não sai um sugo de verdade ali, nada. Eu acho assim que, já falei, eu falo isso aí desde que eu entrei no PDT, aliás, antes de entrar eu já falava. O PDT é a melhor tradição que tem, o trabalhismo, né? O trabalhismo não está só no PDT, ele está em outros lugares também. Mas é o PDT, assim, o principal, né? O PDT podia fazer como o Barcelona fez, né? E eu fiz um vídeo lá atrás aqui, acho que no início do ano eu fiz esse vídeo, falando como que o PDT podia sair dessa. Tirando essas estrelinhas do meio do caminho, essa gente que custa caro pro partido e que não traz nada de resultado. Custa caro. O vagabundo que tentou me tomar aqui no partido ganha salário. O cara não dá um dia de trabalho pelo partido. E aí? Eu não cobro um tostão desse partido para falar o dia inteiro dele. Às vezes falo até besteira, mas falo do partido. Tô sempre falando do partido. Tô sempre falando do Ciro Gomes. Tô sempre defendendo o Carlos Lupe. Tô sempre falando bem do Antônio Neto. Quem que tem que ser valorizado? Cacete. Tchau. Legal. Um abraço pra vocês aí. Um abacate gadelha, né? E deixa eu apresentar o Getulinho pra vocês. Vem aqui. Esse aqui é o Getulinho. Acordou agora. É café. É cafezinho, meu amor. Meu camarada, meu filho, meu parceiro. Tchau, vai, tchau. Um abacate Não, esquece o gadeiro. Um abacate Getúlio. Viu? Legal. Tchau.